Olá, bom domingo a todos. Hoje, episódio número 10 de Doutor Heleno Responde. Neste programa é onde eu respondo as perguntas que deixaram lá nas caixinhas do Instagram e também aqui nos comentários dos vídeos do YouTube. Os internautas que deixam lá as suas questões, as suas dúvidas, alguma delas eu seleciono e faço aqui uns comentários bem caprichados e bem divertidos algumas vezes, né? Porque tem algumas perguntas que são meio auspiciosas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Heleno Paes, médico urologista, e aqui nesse canal falamos de medicina sexual, de saúde masculina e sexualidade. E se você for adepto de consumir esse conteúdo, não deixe de se inscrever neste canal. A primeira pergunta é da caixinha de perguntas do Instagram. Aqui o nosso colega fala: citrato de sildenafila usado semanalmente faz mal? Bom, citrato de sildenafila, para quem não conhece, é um medicamento que revolucionou o tratamento da disfunção erétil. Ele é internacionalmente conhecido como Viagra. E o Viagra, ele é uma classe de medicamentos chamada inibidores da 5-fosfodiesterase, que é um remédio que ele age principalmente nos vasos sanguíneos do pênis. Ele promove uma vasodilatação daqueles vasos quando aquela pessoa é estimulada sexualmente. E aí ele favorece a ereção, porque ele favorece que haja o enchimento dos corpos cavernosos, que são aquelas duas hastes cilíndricas, né, que se enchem de sangue, que dão o aspecto de pênis duro, né? Bom, então vocês entenderam que é um remédio que tem uma ação no nosso organismo e, como todo remédio, ele deve ser consumido sob orientação médica. Então é necessário que você entenda junto ao seu médico o motivo de que você está tendo uma má ereção, né? Por que você não está tendo um bom desempenho sexual? Se o seu mau desempenho sexual for atribuído a um problema nesses vasos sanguíneos, certamente o citrato de sildenafila será uma das opções, né, que seu médico poderá usar. Agora, se não for isso, pode ser que o remédio não dê muito certo, né? Tem pessoas que condicionam o uso desse remédio para ter sexo mesmo não tendo problema vascular. E aí elas criam um problema psicológico para elas, né? Acabam usando todas as vezes, frequentemente, às vezes usam de forma desnecessária. Dessa forma, claro que essa pessoa estará sujeita aos efeitos adversos do remédio. Usar semanalmente, bem indicado, não há problema algum. Na verdade, nós indicamos às pessoas que têm uma vida sexual bem ativa e precisam do remédio que usem até todos os dias, se tiverem sexo todos os dias, né? Mas o que faz mal, na verdade, é usar sem indicação, ok? Então, não deixe de consultar um médico especialista no assunto. E essa é a principal mensagem dessa pergunta. Vamos para a pergunta, então, número 2, que também é lá do Instagram. Aqui, o nosso internauta, ele quer saber se o tamanho da próstata implica em sua remoção. Simplesmente o fato da próstata estar grande ou pequena, né, não é indicativo de problema, tá legal? Quando a próstata ela cresce, ela fica num volume maior do que o considerado normal. O volume normal é considerado em torno de 20 gramas, em alguns homens até 30 gramas pode ser considerado normal. Mas quando a próstata cresce, a gente chama essa situação de hiperplasia prostática benigna. Os médicos usam a sigla HPB. O senhor fulano está com HPB. A gente sabe que ele sofre de problema relacionado à próstata aumentada. O tamanho dela em si só, ele não é proporcional à gravidade
da doença, do problema, né? O real problema da próstata grande é a obstrução urinária. Como a nossa uretra ela passa no interior da próstata, alguns homens com esse crescimento, eles começam a ter uma dificuldade de esvaziamento da urina. Pois é, e essa dificuldade pode chegar até o pior cenário possível, que é a retenção urinária, aqueles homens que chegam um momento que não conseguem urinar e têm que ir ao pronto-socorro de urgência e passar uma sonda para aliviarem as suas bexigas, né? Pois bem, então assim, o tratamento da HPB não é a remoção completa da próstata. Então é o primeiro quesito. O tratamento do HPB, que é a próstata grande, além de remédios, né? Alguns casos a gente trata com remédios e ok, funciona bem. Mas alguns homens precisam de uma desobstrução cirúrgica. Aí o urologista tem um rol de técnicas operatórias possíveis, mas a essência de todas elas é remover aquele miolinho dela, aquela parte onde está entupindo a passagem da urina. A gente cria uma bela de uma passagem ali e aí a urina volta a percorrer aquele caminho da uretra livremente, sem uma obstrução. Então, tamanho da próstata não é indicativo de cirurgia e o tamanho da próstata, a próstata grande que dá problema, não é tratada com remoção, mas sim com uma cirurgia para desobstrução. Ok? Terceira pergunta, agora também da caixinha de Instagram. Ele quer saber, doutor, óleo de semente de abóbora ajuda no tratamento da próstata? Olha, isso já é praticamente consagrado por 100% dos pacientes que chegam aqui com esse tipo de questão. Mas eles já vêm tomando o tal da óleo de semente de abóbora ou consomem a própria semente de abóbora no seu estado natural, eles comem a semente da abóbora. E aqui eu dou um conselho para vocês. Podem consumir à vontade, né? A semente de abóbora é um alimento natural, um alimento saudável, rico realmente em óleos saudáveis e também ele é rico em fibras. É um alimento, puxa, se você gostou, você gosta de usar e está indo bem, puxa, muito bom. Pode consumir que vai fazer bem para a sua saúde. Mas, como tratamento para problemas na próstata, não tem eficiência, tá? Ele não é um dos pilares principais para resolver tanto a hiperplasia prostática como a prostatite, que é a infecção na próstata, muito menos o câncer de próstata. Mas alguns homens que sofrem de sintomas urinários devido à hiperplasia prostática, eles são apaixonados pelo consumo da semente de abóbora. E eu não sou a pessoa que vou desestimular. Consuma a sua semente de abóbora. Ah, doutor, mas do ponto de vista médico, você indica? Tem que usar? Não, não indico, tá? Bom, pergunta número 4, agora já aqui dos comentários do YouTube. Esse comentário aqui eu acho que foi de uma baita infelicidade, porque os comentários do YouTube são públicos, né? E quando uma pessoa coloca um comentário como esse, merece uma certa recriminação das pessoas sérias, né? Que tratam essas doenças. Aqui a pessoa colocou 2 amigos que sempre passavam por esse exame, que é o exame de toque, nada foi detectado, mas o câncer apareceu e aí ele coloca que o exame é inútil. Olha, meu amigo, eu tenho pena de você, tá legal? O que falta para você, na verdade, é informação, tudo bem? Por quê? Porque não existe exame inútil, existe sim exame mal indicado ou exame mal interpretado, tá legal? Também não existe exame com uma acurácia de 100%. O que é uma acurácia de 100%? Ele é 100% capaz de detectar a doença quando ela existe
e ele é 100% capaz de detectar a ausência de doença quando ela não existe. Tá legal? Quem vai ao médico querendo um exame capaz de detectar todas as doenças possíveis que ele pode ter, vai sempre se frustrar, porque isso não existe, tá? O raciocínio médico, ele é pautado pela história, pelas queixas, pelos sintomas e também pelo que a ciência mostra como benefício para a gente. Então, aqui na questão do rastreamento do câncer de próstata, existe uma situação muito clara para a gente, tá? Por que nós indicamos o rastreamento do câncer de próstata? Porque foi provado que se a gente detectar a doença precocemente, um estágio que ela ainda não apresenta sintomas, a gente consegue taxas de cura dessa doença, que é uma doença que pode levar você à morte, muito altas, tá legal? Detectar câncer no começo é sempre bem-vindo. Agora, também esses estudos mostram que há benefício da gente fazer exames na população de risco. Quais são as pessoas de risco? Os homens com mais de 50 anos. Então, todos os homens com mais de 50 anos que participarem do rastreamento do câncer de próstata poderão usufruir do benefício. Qual é o benefício? Descobrir o câncer cedo, tratar e curar, não morrerem do câncer de próstata, ok? E qual é o método indicado pelas pesquisas, pela ciência, para fazer o rastreamento do câncer de próstata? É a união de dois exames. O toque retal, onde um médico especialista palpa o órgão e constata se há ou não uma alteração na palpação suspeita para câncer de próstata, e também a dosagem no sangue de um marcador tumoral, que é o PSA, o antígeno prostático específico. Se o toque retal ou o exame de sangue vierem alterados, é indicado então um exame que é o padrão ouro para o diagnóstico, que é a biópsia de próstata. Tá? Existem tumores, como você mesmo falou, que o toque deu normal e o PSA alterou. Existem exames que o PSA está normal, mas foi palpado no exame de toque. Né? Então, para você ter o benefício do rastreamento, você deve fazer ambos os exames, ok? Então, puxa, tira esse conceito da sua cabeça, tá? O exame é útil e todo exame é útil quando bem indicado e dentro de um contexto, tá legal? Bom, próxima pergunta, também do YouTube. Aqui a gente fala de um vídeo que está tendo muita repercussão aqui no canal. Fico muito feliz pela audiência, até agradeço a todos vocês. E hoje várias perguntas são desse vídeo, que comentam sobre a ejaculação precoce e deste remédio que chegou agora no Brasil. Ele não é um remédio tão novo, já existe na Europa, nos Estados Unidos, comercializado abertamente. E agora no Brasil, a empresa farmoquímica ela começou a fabricar e vender aqui no nosso país. Ele coloca aqui para a gente que o problema dele é o oposto, né? Então não é ejaculação precoce, imagino que seja ejaculação retardada, né? Qual remédio poderia ajudar a chegar ao orgasmo mais facilmente? Demoro tanto às vezes que chego a perder o fôlego e às vezes até desisto de terminar. A ereção não é problema, aguenta legal, né? Então, o nosso internauta aqui, ele coloca que ele está com um problema chamado na urologia, andrologia, como ejaculação retardada. A grosso modo, a ejaculação retardada é um distúrbio na excitação, né? São pessoas que, por algum motivo, elas têm uma dificuldade de se excitar adequadamente, de uma forma intensa, para conseguir atingir o orgasmo, que é o ápice da excitação, né? E os motivos que levam a esse acontecimento normalmente são de origem mental,
né? São pessoas que elas não têm um estado de relaxamento apropriado e, às vezes, esse estado de excitação, que é difícil para ele atingir, é porque ele não ainda acertou, né, essa questão consigo mesmo, com a sua parceira, e não achou ainda a melhor forma de participar daquela relação. E sempre, em todos os cenários desse tipo, é mandatório também uma avaliação psiquiátrica e uma avaliação psicológica, né? Então, como eu já falei várias vezes aqui no canal, assim, o atendimento do paciente, né, da pessoa com distúrbio sexual, ele é multidisciplinar, né? O urologista e o ginecologista são apenas um pilar da história, né? Então, claro, merece um exame físico, a avaliação do genital, analisar se há algum problema anatômico ali que possa estar atrapalhando essa pessoa, mas também envolve um melhor entendimento do que é o sexo para essa pessoa, né? O sexo é algo técnico, é algo que acontece naturalmente, é algo que ele faz para estar agradando as pessoas e não a si mesmo, alguma coisa que ele está provando para si mesmo. Aquela pessoa que ele se relaciona realmente é uma pessoa que o estimula, o acende. Já aconteceu até de pessoas que, na verdade, têm um perfil, às vezes, homossexual, e aí ela não consegue se satisfazer ou ser feliz numa relação heterossexual, e aí o problema dela, na verdade, é porque ela tá se enganando, né? Ela precisa arrumar o parceiro que realmente, né, no perfil que lhe agrada. Então, enfim, é um problema complexo, precisamos entrar a fundo, né, no seu problema para poder tentar te ajudar de uma forma mais natural. Existem remédios que podem ser usados na ajuda desses pacientes, tá? Mas o remédio para acelerar o orgasmo é a última saída, né? A última opção. A gente tem que agir na causa do problema, né? Então, eu acho que eu dei um esboço aí um pouquinho aí, né, de como que seria a condução do caso, mas, puxa, falta talvez você consultar, né, um médico, né? Se essa pergunta chegou até aqui é porque talvez você ainda não tenha procurado ajuda. Então, vá ao médico especialista em medicina sexual, tá bom? Bom, a próxima pergunta agora, aqui, boa noite, doutor Heleno, deve ter me enviado uma pergunta à noite, né? Ele quer saber se o Tadalafila de 5 miligramas funciona se usado por demanda. Por demanda é quando nós tomamos somente antes da relação, né? Como é feito com a dose de 20 miligramas, a recomendação oficial, e como é feito também com o Viagra, né, e os outros remédios de ereção. O único remédio de uso diário para a disfunção erétil é a Tadalafila. Olha, quando nós usamos uma dose muito baixa de vasodilatador peniano sob demanda, é uma forte evidência de que essa pessoa não precisa do remédio, entende? Porque a dose terapêutica sob demanda, ela é 4 vezes o valor dessa dose, né? Então, a dose 1/4 menor, ela provavelmente não vai ser a maior responsável pela vasodilatação que você precisa. Provavelmente, quando você toma uma dose tão pequenininha e tem um resultado fantástico, isso se deve porque o ato de tomar o remédio para você te gerou uma confiança muito grande, né? Então, quando a pessoa usa um remédio que ela acredita ter uma potência, ela ser poderosa e tal, e que resolve o problema dela, provavelmente ela vai com muita confiança, autoestima lá em cima para a relação, e isso eu te garanto, isso é determinante para um sexo muito bom, tá? Então, provavelmente no seu caso deve ter um efeito psicológico do uso do remédio que te fortalece demais, tá? Usando a de 5 miligramas.
Tem algum efeito no pênis? Claro que tem, é um remédio, vai agir, né? Então, o que eu quero dizer é que assim, uma ação de uma dose baixa é uma ação fraca, que talvez o que faz você realmente ter um bom desempenho com essa dose é o fato de que você vai com instinto matador, né? Então, é isso aí, vamos à próxima pergunta agora. É outra pergunta sobre remédio para ereção aqui. O nosso internauta, ele coloca que tomou um remédio, né? Nesse vídeo aqui eu falo do Viagra e do Cialis, e diz que não está fazendo efeito, né? E, poxa, imagino que ele queira um cafuné aqui, né? Não, fica tranquilo, meu amigo. Isso acontece, né? Tal, mas não é bem assim que funciona, né? O que a gente mais vê aqui no consultório, gente tomando remédio por conta para essas coisas, né? Sem saber exatamente o motivo que tá do mau desempenho, o porquê que está acontecendo aquilo, não passou pelaquela anamnese, aquela história que a gente faz cautelosa, que a gente descobre a vida da pessoa, a gente pergunta o ambiente que ela faz sexo, como é que é a parceira, como é que é o estímulo, como é que é a vida sexual fora da relação com a parceira, vida pessoal, masturbação, né? Puxa, como é que é a vida profissional? Tu tá passando por um maior problemão na tua vida, cabeça sempre cheia, medo de ser demitido, aí o sexo tá uma porcaria, o remédio não funciona e a culpa é do remédio, né? Enfim, esse é clássico, isso aqui se repete na consulta médica aqui, mas é muito simples, né? O remédio não está tomando efeito? Toma por conta própria? Talvez não seja o remédio certo para você, né? Agora, o médico passou o remédio para você e não está fazendo efeito, não está dando certo, é o seguinte, isso faz parte, é normal, tá? Na medicina, a gente faz algumas hipóteses, a gente testa alguns remédios, pode ser que esse remédio não deu certo para você. Aí talvez tenha que aumentar a dose, né? Talvez tenha que escolher uma outra alternativa, um remédio de outra categoria que faça um efeito diferente, que vá conseguir o resultado desejado, né? Então faz parte você voltar ao médico e fazer reavaliações, novos testes, às vezes novos exames que melhorem o diagnóstico do teu problema para até acertar exatamente o tratamento que precisa ser feito, tá? Então faz parte. Tá legal? Bom, próxima pergunta. Aqui o internauta fala, doutor, o senhor sabe me informar se pode passar óleo de coco no pênis apenas para hidratação da pele? Olha, vou te falar, hein? Óleo de coco, algumas pessoas recomendam usar como hidratante, né? Um hidratante natural. Eu já ouvi falar de óleo de coco para queimaduras, né? Que ajuda a aliviar bem. Óleo de coco no pênis, vou te falar que eu nunca tive uma experiência, tá? Se teu pênis está precisando de hidratação, o ideal talvez seria um creme hidratante, né? Com características de não ter perfume, de não ter conservantes ou produtos alergênicos, tá bom? Tem um creminho hidratante que é muito bom, que a gente usa em algumas dermatoses, chamado CeraVe, né? Ele é um pouquinho mais caro, da Cetaphil, né, também, que são indicados assim nessas situações, né? Mas óleo de coco, vou te falar, não sei, talvez um dermatologista possa te orientar mais sobre isso, eles são mais acostumados a essas questões, né, sobre óleos de hidratação e tal, tá bom? Mas no pênis, eu também indico muito pouco hidratação no pênis, viu? Na verdade, geralmente os maiores problemas relacionados ao pênis estão relacionados ao excesso de umidade, gerando micoses. Aí, na verdade, eu indico que eles sequem melhor o pênis, né? Usem talco, etc e tal. Tá bom? Então, enfim, óleo de coco, sei lá. Próxima pergunta, então voltamos aqui para o vídeo da Poxetina. Aí o internauta coloca essa pergunta, né? Comer alho cru resolve ejaculação precoce. Puxa vida. E aí?
O que eu respondo para essa pessoa, hein? Olha, se comer alho resolvesse ejaculação precoce, eu acho que o problema estava acabado, né? Porque praticamente todo mundo cozinha com alho, né? Coloca alho na comida, no molho, no arroz, no bife, picanha com alho, hein? Putz, já pensou? Comer picanha com alho resolve ejaculação precoce. Caramba, eu tava feito da vida. Pô, ia fazer churrasco com aquela picanha com alho todo dia, ia... Caramba, com cerveja então, hein? O pior, sabe o que é? É que bebida alcoólica tem um efeito sedativo, né? O álcool no nosso cérebro, ele realmente causa, você fica aquele meio lerdão, meio lesão, né? E você fica sonolento, às vezes você dorme, você pode chegar até um efeito sedativo, que a pessoa desmaia, tem até vômitos por isso, né? Quando a pessoa se encaixaça mesmo, né? Mas, putz, um dos efeitos do álcool no nosso cérebro é que ele melhora a ejaculação precoce, né? A pessoa demora mais para ejacular quando bebe. E aí tu vê, né? Se o alho cru na picanha, junto com a cerveja, poxa, cara, acabou a ejaculação precoce no mundo, né? Bom, legal, mas assim, esquece isso, cara, nada a ver, tá? Alho cru... Ainda o cara que acha que algum amigo deve ter te sacaneado, porque, putz, ficar mastigando alho cru, tu vai ficar com aquele bafo de alho na boca, vai chegar na mulher, a mulher não vai nem querer nada contigo, hein? Bom, e aí, seguindo nesse vídeo ainda da Puxetina, né, do Prozoi, ele quer saber aqui, ó, como consegue esse produto, né? Então, isso é uma coisa mais séria, né? Então, é o seguinte, né? É um remédio, é um tratamento para uma situação médica. E esse remédio, diferente dos inibidores da 5-fosfodiesterase, o tadalafila, sildenafila, né? Remédios para ereção, esse remédio ele é da classe dos inibidores da recaptação da serotonina, que é um remédio que tem efeitos adversos, às vezes um pouquinho mais complexos aí, tá? Pode dar aquela síndrome serotoninérgica, né? Que a pessoa fica meio mal, sabe? Vômito e tal. Pode dar hipotensão, pode dar algumas coisas, né? Que é clássicas, né? Sonolência, tá? Então é um remédio que tem um pouquinho mais de complexidade do que aquele da ereção. E por esse motivo é um remédio controlado, é um remédio que é prescrito pelo médico no receituário em 2 vias, e quando você for comprar, uma via fica retida na farmácia, inclusive, para controle, né, dos órgãos aí fiscalizadores. Então, para você passar por comprar esse produto, ele tem que ser prescrito por um médico, e esse médico é especialista em sexo, ele vai usar isso como uma ferramenta, né? Então, assim, o tratamento da ejaculação precoce, ele não é, o pilar principal dele não é remédio, tá? Quem vai para o tratamento de ejaculação precoce pensando apenas em usar um remédio para ficar bom, vai quebrar a cara, entendeu? E aí vocês veem, eu faço até um desafio aqui com vocês. Entrem aqui nesse vídeo aqui da Puxetina que eu fiz e entrem lá nos comentários. Vocês vão ver uma penca de gente falando: ah, eu tomei e não deu certo, não sei o que, não funciona, não sei o que e tal. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão atrás de uma coisa simples, milagrosa para resolver o problema delas. Tá? Então o remédio ele entra dentro das ferramentas que o urologista tem para o tratamento. Então tem que fazer tudo, tem que ter um entendimento do assunto, do que está passando, para você ficar bom. Tá? Então, o remédio mal indicado, mal utilizado, com certeza vai dar errado. Tá? Agora, o remédio bem feito, com a pessoa entendendo o motivo dele e fazendo a lição de casa, né, que melhora o seu desempenho sexual, aí essa pessoa vai ter uma chance muito maior de ser beneficiado. Tá? Outra coisa também, né? Depois, assim como essa pessoa mandou essa pergunta aqui, diversas pessoas têm entrado em contato aqui no consultório querendo a receita do remédio. Ah, eu pago a consulta e já me manda a receita aí e tal. Cara, não é assim, gente. Pô,
Eu estou falando para vocês, isso é um tratamento médico, tem problemas com o remédio. Então, você vai precisar de um suporte médico quando estiver usando o remédio. Então, você achou interessante usar o remédio? Agenda uma consulta, vamos entender o teu problema, vamos explicar para você como é que é a situação, o que tu tem que fazer para melhorar e tal. O remédio vai entrar como um acessório para você e aí sim você vai ter a tua receita. Aí sim tu vai lá e vai comprar o remédio. Tu vai fazer teus testes, vai voltar a falar com a gente vai entender, deu certo, não deu, o resultado foi bom, foi ruim, qual foi o motivo que não melhorou o teu resultado, vamos fazer ajustes e aí sim você vai continuar no tratamento até conseguir um resultado excelente. Entende? Então não adianta entrar em contato aqui com a recepção falando que é a receita do remédio, que paga, que não sei o que, tal. Não é assim que funciona e nem vai ter a receita dessa forma. Beleza? Bom. Então aqui outro colega aqui, internauta que participa, perguntou para a gente aqui, e o que você acha da sertralina? Muito bem, sertralina, excelente remédio, também da classe dos inibidores da recaptação da serotonina, com uma diferença, né? A sertralina, ela tem uma meia-vida mais longa, o que é isso? Ela demora mais o efeito dela no organismo e ela também tem um efeito cumulativo, então ela vai agindo e vai, cada dia que passa usando o remédio, tu vai estar cada vez mais sobre o efeito desse remédio, então tu vai ter um efeito ótimo do remédio lá pela segunda, terceira semana de uso, tá? E diferente da dapoxetina, que tu vai ter uma ação de poucas horas no organismo, então tu vai ter a ação da maior serotonina nas suas terminações nervosas e depois dali acabou, normalizou. Não, a sertralina vai te deixar sob efeito do remédio 24 horas, né? Então, ela acaba tendo uma utilidade maior e mais efetiva em pessoas que têm um problema de ansiedade associado, ou um problema de depressão, ou então que tem uma vida sexual muito intensa e, por exemplo, diariamente, e aí, puxa, em vez de tomar a dapoxetina todo dia, ela estaria sempre sob efeito daquele remédio, né, que teria essa ação mais demorada e, consequentemente, seria mais prático para ela, né? E é claro, como a gente está falando aqui de remédios, como eu falei um pouquinho antes aqui no vídeo, num desses outros remédios que eu comentei, pode ser que a sertralina para ti funcione melhor, pode ser que não, pode ser que a dapoxetina para ti seja muito bom, né? Ou então a paroxetina. Nós temos diversos inibidores de recaptação da serotonina no mercado. Então o médico vai ponderar contigo aí qual a melhor opção e qual a melhor tolerabilidade do remédio para você. Tá legal? Então, mais uma pergunta aqui sobre a dapoxetina. Ele quer saber como ela funciona e se pode tomar com tadalafila. Bom, a função da dapoxetina, que nem eu falei, é aumentar os níveis de serotonina nas sinapses neurológicas ali do centro de excitação, no centro de orgasmo do seu cérebro. Com a maior concentração de serotonina, ele é um neurotransmissor que, quando em concentrações maiores, ele faz com que você demore mais para atingir o orgasmo. Tá legal? Então, esse é o modo de ação. Agora, se pode tomar com tadalafila, que é uma outra classe de remédios, que é um remédio para ereção. Isso aqui, orientação de bula é que evite a associação, tá legal? Então, o inibidor de recaptação da serotonina, ele pode potencializar o efeito vasodilatador, né, dos inibidores da 5-fosfodiesterase. Então, pode acontecer o quê? Maior chance de hipotensão e mal-estar. Tá? Então, se você precisar associar esses remédios, pode aumentar a chance de efeitos adversos de ambos os remédios. E aí, nessa situação, tem uma observação que eu gostaria de fazer.
A associação da paroxetina e tadalafila é um sinal que você está com uma bagunça muito grande na tua vida sexual, tá? Você está passando por uma fase provavelmente de desespero. Você tem ereções ruins porque não se excita adequadamente, mas quando você consegue, você ejacula rápido, porque você está às vezes desesperado em acabar logo. Então talvez você seja uma pessoa que precisa de uma orientação profissional, tá? Precisa passar com terapeuta sexual, né? Você precisa passar com um urologista que vá fazer todo esse caminho que eu falei um pouco antes, né? De anamnese, entender a tua vida sexual, te dar dicas e conselhos para você melhorar a sua técnica sexual, entendeu? E aí sim você botar a casa no lugar, né? Vou tomar tadalafila para ter pinto duro e vou tomar da paroxetina para ficar 1 hora transando. Isso aí parece um pouquinho aquela pessoa que eu quero impressionar as garotas artificialmente e dar show e eu não tenho nenhum problema de saúde, na verdade. Eu estou fazendo isso para fazer graça, né? Entendeu? Então, puxa, não é por aí. Tá? Vá ao médico, pontue lá os teus problemas e aí trace um plano de tratamento, tá bom? Aí, dicas sexuais, melhorar a técnica, tem inúmeros canais, tem inúmeras terapeutas sexuais que dão dicas sensacionais aí para você agradar sua parceira, ter um sexo maravilhoso e tal. Eu consumo muito isso aqui, até mesmo para dar dicas para as pessoas que assistem aqui o canal ou os pacientes que passam comigo. É sempre legal ver a opinião de outros profissionais que lidam com sexo também, que, puxa, te engrandecem demais assim, o teu repertório, né, para quando você tiver uma mulher aí, uma parceira que você quer impressionar. Então usa isso, tá legal? Bom, aqui é mais uma pergunta, é a última pergunta do programa de hoje. E aqui ele coloca, né? Boa noite, doutor. Sou muito frustrado, não uso sunga na praia, evito tirar a roupa nos vestiários e banheiro masculino devido ao tamanho do meu pênis. Tenho 12 centímetros. É possível aumentar o tamanho do pênis? Bom, essa aí é uma questão, infelizmente, muito frequente. Às vezes é um problema muito sério, tá? Que perturba essas pessoas. E não é um problema físico, né? Na verdade, ele mesmo já pontuou para a gente que ele tem 12 centímetros, que já adianto, é um tamanho normal, né, de todos os homens, né? Mas o que acontece com essas pessoas? Elas têm na verdade, um perfil, né, uma perturbação, na verdade, de autopercepção, né? Então, são uns transtornos que os psiquiatras chamam de transtorno de dismorfismo pessoal. Se não me engano é isso o nome, agora me fugiu um pouquinho. Mas são aquelas pessoas que elas têm tudo perfeitinho, tudo normal, tudo funcionando, mas são sempre insatisfeitas com o próprio corpo, né? E aí vem aquelas pessoas que começam a fazer dietas exageradas e ficam com bulimia, ficam exageradamente magras. Aquelas pessoas que vão insistentemente em cirurgiões plásticos e começam a operar, retalhar o corpo inteiro atrás de perfeição. Apesar de tu olhar, a pessoa já não tem um defeito, ela insiste em ir lá e operar de novo, e de novo, e de novo. Então são pessoas que vão aos médicos de forma a tentar conseguir uso de anabolizantes, ou vão até de forma clandestina naquelas pessoas em academias que vendem para conseguir corpos exageradamente musculosos e tal, independente do efeito daquilo, né, maléfico no organismo, porque elas são eternamente insatisfeitas com o próprio corpo. E essas pessoas, na verdade, elas precisam de acompanhamento psiquiátrico, né? Elas precisam de tratamento. Muitas pessoas que têm esse problema, né, de achar que tem o pênis pequeno, na verdade, todas as pessoas, eu já atendi, dezenas, centenas de pessoas que vêm aqui no consultório com essa queixa
e você vai examinar, são pessoas com pênis completamente normal. E ainda acrescento mais, não são pênis pequenos, né? São pênis até na média ou acima da média, e a pessoa está extremamente tensa e preocupada porque ela acredita e tem convicção que o pênis dela é pequeno. Muito parte disso é devido ao consumo de pornografia, onde elas assistem homens com pênis realmente maiores do que o normal, mas elas não são capazes de entender que aquilo é uma aberração, são pessoas realmente diferentes, são pessoas que são a exceção à regra, né? E, enfim, na verdade, e outra também, uma coisa muito importante, muitas vezes, a maioria das pessoas que vem ao urologista por causa disso, e o urologista olha, analisa e fala para ela, olha, cara, teu pênis não é pequeno, tá tudo certo, tá tudo normal, fica tranquilo. A maioria das pessoas, elas ficam bem, pô, legal, teve uma opinião profissional de que tá tudo certo, convivem bem. Outras não, outras vão ficar realmente perturbadas, essas pessoas vão ser enganadas fatalmente, tá cheio de link na internet, tá cheio de site, tá cheio de gente vendendo coisa na TV, horário nobre. Outro dia eu vi na Bandeirantes, se não me engano, vendendo lá um programa esportivo, um gel que passa, que aumenta o tamanho do pênis, uma vitamina que tu toma que acaba ao mesmo tempo com a impotência e com a ejaculação precoce, né? Puxa, gente, põe a mão na mente, né? Isso aí não é sério, estão te enganando, né? Então, assim, o colega que mandou a pergunta aqui, o comentário, olha, não se engane, tá legal? Não existe nenhuma forma segura e natural ou cirúrgica que seja segura para aumentar o tamanho do pênis. E a melhor solução para você é entender que tu tem um órgão normal, funciona bem, saiba usá-lo que tu vai impressionar todas as garotas que você sair, tá legal? Bom, e assim eu encerro o vídeo de hoje, agradeço muito a audiência e eu vejo vocês no próximo domingo.